Fala galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E nessa aula de História, nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos corrigir alguns exercícios que vão aí, podem até estar dando uma ajuda a vocês, para vocês estarem fazendo a nossa avaliação, beleza? Então, eu queria aqui compartilhar com vocês algumas atividades que nós vamos corrigir, beleza? Então, desde já eu queria que vocês deixassem um like, se inscrever quem não for inscrito e também acionar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações, beleza? Então, vamos aí à nossa correção. Temos aqui exercício número 1, tá? Que fala assim, ó, sobre a proclamação da República ocorrida em 1889 no Brasil, pode-se afirmar corretamente que assegurou o direito dos trabalhadores, sobretudo os escravos recém-libertos. Letra B, para garantir maior representatividade, permitiu o voto dos analfabetos. Letra C, estabeleceu um sistema de voto direto e secreto para todos os cargos eletivos, tá, do país. Letra D, quebrou a ordem constitucional com o apoio do Exército, que instaurou um sistema político que findou, né, por beneficiar as elites de Minas Gerais e São Paulo. E letra E, manteve a ordem constitucional definida pela Carta de 1831. Então, logo de cara, quando nós paramos para olhar o que aconteceu em 1889, que foi o golpe aí dado pelos militares juntamente com a elite cafeeira que estava insatisfeita com o governo de Dom Pedro II, né, e com algumas coisas que estavam acontecendo, se uniram aos militares e, aproveitando um momento, né, uma situação favorável, eles deram um golpe e tomaram o poder. Então, eles quebraram a ordem constitucional, tá? Eles acabaram com o que existia, porque a Constituição de 1838 ele estabelecia um governo feito através da monarquia, tá? E aí eles acabam com a ordem constitucional. Isso quer dizer que a letra correta é a letra D, tá? A letra D. A proclamação da República, né, em 99, né, e o posterior na Constituição de 91, derrubaram a ordem constitucional estabelecida pela Carta de 31, tá? O novo ordenamento instituiu uma república que favorecia amplamente o poder dos estados, que passaram a dominar a política nacional após o fim do governo dos militares, tá? Lá na República da Espada, tá? Entretanto, né, na verdade, se a gente parar para analisar, né, o governo não alterou bastante, substancialmente, a ordem social, continuou a mesma coisa, beleza? Do final lá do século XX. Tá bom? Então, vamos passar para a próxima pergunta, que diz assim, pergunta número 2, fala assim, ó, a Revolução Federalista, né, foi um dos conflitos civis mais violentos da história do Brasil, iniciada em virtude de problemas políticos locais no Rio Grande do Sul. Ela se expandiu para Santa Catarina e Paraná, deixou atrás de si um rastro de sangue e de intolerância. Explica as principais implicações dessa revolução que aconteceu lá em Santa Catarina, né? Então, vamos lá. Falando aí sobre essa revolução, né, que aconteceu aí, em 1893, né, com apoio no ponto, né, alto da revolução, os marangatos, né, avançaram sobre Santa Catarina, juntando-se aos integrantes da revolta armada, tá? Uma parte da esquadra ocupou Florianópolis e também em 1894 o movimento federalista perdeu força, tá? Com a chegada aí das tropas paulistas, eles tiveram que recuar. E também nós temos a paz, e sabemos, né, vemos que a paz foi assinada em 1895, selando aí a derrota dos federalistas. Embora não tinham conquistado seus objetivos, a Revolução Federalista ela demonstrou
demonstrou, né, que a proclamação da República e seu sistema político não foram aceitos de forma unânime pelo Brasil inteiro, tá? Então, a gente consegue ver que essa não foi só essa, né? Houve várias também, outros movimentos também de revolta pelo golpe, né? Na verdade, pelo golpe, tirando aí a monarquia do poder. Mas os movimentos foram fortemente reprimidos. Beleza? Então, próxima questão, nós temos aí a questão número 3, que diz assim, tem um textinho, né, e fala assim: a ideia de ocupação do continente pelo povo americano teve também raízes populares no senso comum e também em fundamentos religiosos. O sonho de estabelecer o princípio da união até o Pacífico foi chamado de Destino Manifesto. A concepção do Destino Manifesto, cunhada aí nos Estados Unidos, na década de 1894, aí a letra A difundia, né, a ideia de que os norte-americanos eram um povo eleito e contribuiu para justificar o desenvolvimento, desbravamento de fronteiras e expansão em direção ao oeste. Letra B. Tinha origem na doutrina judaica e enfatizava que os homens deviam temer a Deus e respeitar todos os semelhantes, independente da sua etnia e posição social. Letra C. Baseava-se no princípio do multiculturalismo e impediu a propagação de projetos e ideologias racistas no sul e no norte dos Estados Unidos. Letra D. Derivou dos princípios calvinistas e rejeitava a valorização do individualismo e do aventurismo, né, nas campanhas militares de conquista territorial, privilegiando as ações coordenadas pelo Estado. E a letra E defendia a necessidade de se preservar a natureza e impedir o prosseguimento das guerras contra os indígenas na conquista do centro e do oeste do território norte-americano. Então, justamente a questão, a alternativa da letra A, tá? Defendia a ideia de que os norte-americanos eram um povo eleito e contribuiu para justificar o desbravamento aí de fronteiras, tá? Então, o que acontece? O Destino Manifesto foi a ideia de dizer que os americanos eles tinham essa característica aí, né, divina, né, de eleição, né, basicamente, porque também foram muito, como a gente pode dizer, eles foram colonizados pelos calvinistas. Então, essa ideia de predestinação, de eleição, vem arraigado na cultura, tá? Na cultura americana. Então, a questão número 4 fala assim: explique a política externa norte-americana, conhecida como Big Stick. Então, os americanos no século XIX, nós temos aí essa ideia, principalmente dos americanos, sobre essa questão de dominação e expansão imperialista, tá? Lá no século XIX, século XX. E aí tem aqui, ó, a resposta para a questão 4, ela diz assim, né, basicamente que foi a expansão agressiva, né, dos Estados Unidos no final do século XIX. O crescimento da sua força militar e econômica também permitiu ao país impor, né, suas diretrizes sobre as outras regiões pela ameaça de guerra, né, pelo controle ibérico. Por isso Big Stick, grande porrete, né, a ideia americana seria imposta sobre as outras nações do continente, tá bom? E, por último, a questão número 5, que diz assim, em 1801, em todo o continente europeu não havia mais de 26 cidades com mais de 100 mil habitantes, agrupando cerca de 2% da população da Europa. Em meados do século
seu número já se elevava para 42. Tá? Em 1900, 135 e em 1913, 15% dos europeus moravam em cidades, né? Quanto às cidades com mais de 500 habitantes, que na época pareciam monstros, né? Só existia duas no início do século XIX, Londres e Paris, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Elas já eram em 1490 e já eram 149, aí, tá vendo? Elas já eram 149. Então vamos lá. A situação descrita pode ser explicada pela letra A, pressão dos senhores feudais que contribuíram com os antigos servos, tá? Por trabalhos livres. Você tem na letra B, né, a descoberta aí por antibióticos que contribuíram para a erradicação de doenças e aumentar a perspectiva média de vida. Letra C, o crescimento da publicidade que incentivava o deslocamento da população para todo o continente. Letra D, processo de industrialização que concentrou a produção e a mão de obra nos centros urbanos. E a letra E, política armamentista que incentivava o serviço militar obrigatório e o crescimento do exército nas áreas urbanas. A alternativa correta nessa questão é a letra B, tá? Interpretação, só que na verdade aí a gente pode dizer que a interpretação do texto, né, ela permite a referência, né, a unificação alemã, pensá-la, né, pensar aí sobre a unificação alemã como uma potência relevante na geopolítica europeia, tá? E ao longo do século XIX também foi proporcional o crescimento, né, e o avanço do processo de urbanização e a concentração, né, concentração da massa dos operários. Então é a letra B a resposta, tá? Que fala aí sobre a descoberta dos antibióticos que contribuíram para a erradicação da doença e aumento da expectativa de vida, tá? Valeu? Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Chegamos ao fim. É importante aí nós citarmos esses exercícios só para a gente fazer aí uma breve síntese, né, do conteúdo, falando um pouco aí sobre os Estados Unidos e o seu processo de expansão, tá? E Big Stick, a política americana, tá? Destino Manifesto, e também sobre a Revolução Federalista, né? O fim do primeiro reinado, o início da República. A nossa prova vai estar bem simples, tá? Espero que vocês façam uma boa prova, uma boa avaliação, e Deus abençoe vocês. Estou com muita saudade. Qualquer coisa deixa aí nos comentários que eu estarei esclarecendo qualquer dúvida, beleza? Um grande abraço e valeu!